Olá, boa noite a todos vocês aí. Estamos iniciando a nossa live dessa noite, quinta live, quinto princípio. Estamos aí na expectativa daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Então, que o Senhor possa estar conosco aí nessa noite. Obrigado a você que já está entrando aí, a Jane, a Juliana. Muito bom, vamos lá, vamos para cima, cada dia mais na presença do Senhor, glorificando, enaltecendo o dia dele. Hoje foi um dia muito abençoado que o Senhor nos deu, então é dia de nós agradecermos ao Senhor nosso Deus. São 8 horas em ponto, em 8 horas a gente inicia aí as nossas lives, e vão ser 12 lives. Estamos aí entrando na quinta live nesta noite, onde vamos estar conversando com vocês mais uma vez. Então gostaria aí que você estivesse com o coração aberto, com o ouvido aberto, para entender e guardar aquilo que Deus tem para nós, para que o Senhor possa verdadeiramente sempre ser glorificado através das nossas vidas. Então, que você possa estar aí, atento àquilo que Deus fala, aquilo que Deus vai falar, aquilo que Deus vai orientar, porque nós sabemos que Ele é o nosso Deus. JP está com nós, a Kézia Padilha também está com nós, está conosco aí. Que Deus abençoe vocês, os que já entraram. Nós estamos aí sempre na expectativa da palavra do Senhor. Hoje é sexta-feira, final de semana, a semana passou rápido, como passa rápido. E a semana, inclusive, teve um feriado aí, e acabou passando mais rápido ainda. Mas estamos aqui, firmados na presença do Senhor, glorificando, enaltecendo o nome do Senhor, o nosso Deus. Então vamos nos preparando aí para que nós possamos estarmos atentos àquilo que Deus nos direciona, aquilo que Deus nos leva a falar, a ouvir. E nós precisamos sempre estarmos assim, temos o dom do discernimento, discernir o que Deus quer falar conosco. E hoje não vai ser diferente. O Senhor vai falar conosco, vai derramar da graça, do favor dele, sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza absoluta que essas lives, elas podem mudar a vida, a nossa vida com direcionamento. Nós não podemos entrar aí no ano de qualquer forma, de qualquer jeito. O apóstolo Paulo diz que ele tem objetivo, ele tem claramente sabendo onde ele vai, ele não dá murro ao ar. E é isso que nós estamos promovendo com as nossas lives, para que nós possamos termos aí uma direção, ok? Cristiane entrou, Jonas entrou, Ivanir entrou também, glória a Deus, obrigado aí, vocês já entraram, e nós estamos aqui somente para glorificar o nome do Senhor nosso Deus, amém? Vamos orar então? Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, e te agradecemos, ó Pai, a cada dia, a cada momento que o Senhor está conosco, sempre derramando a unção, sempre derramando a graça. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, ó Pai, e queremos viver essa dependência. Não queremos, meu Deus, nos afastar do Senhor, mas queremos estarmos juntos com o Senhor, levados, meu Deus e meu Pai, pelo Senhor, a vivermos o melhor dessa terra. E nós queremos, ó Pai, viver ao seu lado, glorificando o teu santo nome. Meu Deus, mas para que nós possamos, ó Pai, viver melhor aqui, há a necessidade do Senhor nos orientar, do Senhor dirigir as nossas vidas. Então, ó Pai, o que eu peço nesta noite, o que eu tenho pedido, Senhor, durante essas lives nós estamos fazendo, durante as 4 que já foram, mais as 8 ou 7 que virão, meu Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê um norte, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nesse ano 2024. Nós estamos aqui, Senhor, pela Tua vontade, só para glorificar o Teu santo nome. Então que o Senhor venha conosco, que o Senhor fique conosco, que haja o Teu mover, que haja a Tua unção. Nós oramos aqui de antemão, ó Pai, eliminando todo espírito de incredulidade. Meu Deus, abra mais uma vez a nossa mente e nos leva, Pai, para perto do Senhor. Nós oramos aqui, Senhor, porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e tudo que o Senhor faz é bom. Por isso, Senhor, nós nos colocamos como servos do Senhor
para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Enquanto eu estou orando aqui, várias pessoas entraram, né? Então que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. Não vou falar nome, senão eu vou pecar aqui, né? Mas vamos para cima, vamos estar aí nesta noite, olhando para o Senhor de uma forma, nos espelhando nele, para que nós possamos ter a nossa vida mudada. Amém? Nós já falamos aí no primeiro princípio, né? Tenha sonhos. O segundo princípio foi exercite a fé. O terceiro princípio foi cuide de seus pensamentos. O quarto princípio que nós ministramos ontem, dedique-se ao seu trabalho. E hoje eu quero falar sobre tenha disciplina. Ok? Então vamos falar sobre disciplina, uma vida disciplinada, uma vida na presença do Senhor. Amém? Então vamos lá. Quero ler um texto que está no livro de Gálatas, capítulo 5, de 16 a 25, que vai ser só o texto que nós vamos ler, depois nós vamos ler outros textos, mas esse texto é o texto base aí para a nossa meditação. Diz assim, Gálatas 5, de 16 a 25. Por isso, digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha só, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, olha só, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E ele termina o versículo 25 dizendo assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Então que o Senhor venha falar conosco aí neste dia abençoado para a glória do Senhor. Glória a Deus. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos viver uma vida disciplinada. Nós não podemos viver sem disciplina. E o que é disciplina, segundo o dicionário Aurélio? Ele fala de dominar-se, de dominar os seus instintos. Então, biblicamente, é dominar-se e dominar a sua carne, principalmente. Agora, presta bem atenção no que eu quero falar. Nós vivemos no mundo, hoje, atual, onde tudo pode, onde não tem equilíbrio nenhum, nós vamos falar sobre equilíbrio ainda, mas onde não tem equilíbrio nenhum, onde não tem disciplina nenhuma, né? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, e aí acaba colhendo os frutos de tudo isso, né? Porque nós precisamos entender que muitos problemas, eles são causados nas nossas vidas por falta de disciplina, né? Nós queremos fazer alguma coisa e não conseguimos fazer, né? Nós queremos, por exemplo, parar com um mau hábito, com um vício, e não conseguimos fazer, não conseguimos parar. Nós queremos parar de mentir e não conseguimos parar de mentir. Nós queremos ter uma vida financeira organizada e não conseguimos tê-la. E por que isso acontece? Porque nós não somos disciplinados, nós não temos disciplinas. Agora, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, a disciplina fala de domínio próprio, né? Que são um dos frutos do Espírito, que está aqui no verso de número 23, mansidão e domínio próprio. Então, o que nós precisamos ter aí, para que nós possamos ter disciplina, é o domínio próprio. É a gente dominar a nós mesmos. É claro que sozinhos nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos orar pedindo a Deus para que Deus nos oriente,
para que nós possamos verdadeiramente termos esse domínio próprio e exercitarmos esse domínio próprio. E nós precisamos a cada dia entender esse princípio para que nós possamos viver bem, tranquilo, sossegado aí em 2024. Então eu vejo que muita gente e muitas vezes as pessoas sofrem com isso. Existem áreas das nossas vidas que nós não dominamos, que nós não temos disciplina. Por exemplo, horário. A gente marcou 20 horas, então o nosso horário de começar é 20 horas, então eu entro impreterivelmente às 20 horas, por quê? Eu tenho um domínio próprio do horário. Eu tenho um domínio próprio, eu tenho aí a disciplina do horário, eu gosto do horário, e gosto de começar as coisas quando marcado no horário. Mas outras coisas nos fazem a não ter disciplina. Nós comemos demais, nós bebemos demais, nós jogamos demais, nós brincamos demais, porque não temos disciplina. Então tudo que é fora do padrão acaba comprometendo a nossa vida. Todas as vezes que nós não temos disciplina em alguma área da nossa vida, nós nos comprometemos. E nos comprometemos de uma forma muito complexa. Quando a gente pega a história da Bíblia, nós vamos ver aí Sansão. Sansão, ele foi um camarada extraordinário, um grande guerreiro, uma força fenomenal. Mas ele não teve o domínio próprio, ele não teve a disciplina. Ele foi vencido por uma mulher. Quando a mulher pede para ele, quando Dalila pede os segredos para ele, vai fazendo algumas artimanhas ali, ele acaba caindo. E por que ele caiu? Porque ele não tinha domínio próprio. Ele não podia revelar de onde vinha a força dele. Mas gradativamente, alguém foi chegando e falando, como ele não tinha domínio próprio, ele acabou caindo, ele acabou sendo envergonhado. Depois, claro que ele morre uma morte fantástica, entre aspas, o fantástico, mas ele morre e salva um monte de gente, destrói os inimigos do povo de Deus, é extraordinária a morte dele, mas ele não poderia ter morrido da forma como morreu, num primeiro momento sendo envergonhado pelo rei, sendo envergonhado por todos que ali estavam. Então nós precisamos aí, de fato, ter aí no nosso coração que nós precisamos ter disciplina. E eu quero conversar com vocês aqui sobre 3 nuances, sobre 3 disciplinas. Vamos lá? Nós vamos ver nessa noite alguns passos para o autocontrole, para a disciplina. Quais são esses passos? Primeiro, identifique o seu problema. Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Diz assim, olha só. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha o que Paulo está dizendo, é Paulo, hein? E se eu faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Olha o versículo 19 de novo. Pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E o versículo de número 20 assim, ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Olha só que interessante que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero fazer o certo, mas eu não faço o certo, eu faço errado. Quando eu quero fazer o certo, eu não consigo fazer o certo. Aí ele começa a conjecturar, começa a pensar sobre isso, aí depois ele chega numa conclusão. Ele diz assim, se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, eu quero fazer o bem, mas eu estou fazendo o mal, então não sou mais eu quem estou fazendo, mas o pecado que habita em mim é que está fazendo com que eu faça o que eu não quero fazer. Isso aqui chama-se do domínio próprio. Num primeiro momento ele declara que ele está sem disciplina nenhuma, ele está sem domínio nenhum, porque ele está fazendo algo que ele não quer fazer. Mas ele identifica o problema que está levando ele a fazer o que ele não quer. E ele diz aqui, o pecado que habita em mim. Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos e não temos a cultura de identificar o que está errado em nós.
Nós não temos essa cultura, nós não gostamos primeiro de sermos confrontados por ninguém. Então, a primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos identificar o problema. Qual é a área da minha vida que eu não tenho domínio? Qual é a área da minha vida que eu não tenho disciplina nenhuma? Qual é a área da tua vida? Não precisa nem escrever nada aí, né? Fica tranquilo, né? Mas qual é a área da tua vida que você não consegue ter domínio? Qual é a área da tua vida que você não consegue de forma nenhuma ter disciplina? Você sempre está indisciplinado nessa área da tua vida. Qual que é essa área? No final nós vamos orar por ela. Mas eu gostaria que você identificasse aí. Qual é a área? Todos nós temos uma área na vida em que nós não somos de forma nenhuma disciplinados. Eu tenho algumas áreas da minha vida que eu não sou disciplinado e luto com isso o tempo todo para me tornar disciplinado nessas áreas. Mas eu preciso identificar. Eu preciso ter claro na minha mente, qual é a área. E às vezes a gente quer mudar, mas não consegue. Por quê? Porque a gente não assume isso. A gente não assume essa área. Dizer, olha, eu estou errado nessa área, eu preciso mudar nessa área. Eu estou identificando. Então, se eu identificar, eu vou lutar contra isso. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, que você pensasse, que você raciocinasse nisso. Ok? Identifique a área em que você não tem domínio. Identifique o problema. Segundo, deixe o passado para trás. Olha só o que Paulo fala aqui, à igreja de Filipe, aos filipenses. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Diz assim, olha só. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a segunda coisa que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer, para que a gente possa realmente ter aí um domínio próprio, exercer o nosso domínio próprio, ter disciplina nas áreas da nossa vida onde nós não temos disciplina, é deixar o passado para trás. Eu falo bastante sobre o passado. Por que eu falo bastante sobre o passado? Porque o passado, ele não é produtivo em nossas vidas. Nós não precisamos ficar pensando o que nós fizemos, deixando de fazer. Paulo aqui, para quem conhece a história de Paulo, ele perseguiu os judeus. Ele perseguiu um povo que agora eu estava defendendo. Ele perseguiu o povo de Deus, ele mandava prender, entendeu? Há um contexto que diz que quando Estevão foi morto, a pedrada, ele autorizou. Então ele tinha uma carga pesada nas costas dele, do passado dele. Agora você já imaginou se ele fosse ficar o tempo todo lembrando do passado? E nós temos um problema aqui, que as pessoas que estão à nossa volta ficam o tempo todo lembrando a gente do passado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O meu foco não é eu ficar lembrando que deu errado na minha vida. O foco é que eu estou vivendo hoje e o que eu vou viver amanhã em nome do Senhor Jesus. Então deixa o passado para trás. Não deixa que ninguém fique colocando o dedo em você e dizendo, você era assim, eu era. Agora eu não sou mais. Eu sou uma nova criatura. Então, se eu quero viver uma vida abençoada, domínio próprio, eu não posso ficar trazendo o passado. Porque quem vai te lembrar dos seus pecados, quem vai te lembrar das suas transgressões, quem vai te lembrar daquilo de errado que você fez, é o diabo. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não se lembra do nosso pecado. É daqui para frente, é vida que segue. O passado ficou. O passado tormentoso ficou, é agora. Como é que você está hoje na presença do Senhor? Amém ou não amém? Todo pecado é confessado e largado, ele é perdoado. Então por que eu vou ficar pensando? A minha vida inteira eu vivi ao lado do meu pai reclamando, porque eu era assim, porque eu era rico lá no passado, porque eu tinha dinheiro lá no passado. Não, agora já foi. Tem que encarar a nossa realidade no dia de hoje. E quando eu encaro a realidade do dia de hoje, eu começo a ter um domínio próprio, porque daí eu não vou ficar vivendo do meu passado. Eu vou construir, vou estar vivendo do meu presente e construir o meu futuro glorioso na presença do Senhor. E nós precisamos viver isso.
Viver esse algo glorioso, esse algo majestoso na presença do Senhor. Não retroceder, não ficar vivendo de coisas do passado. Ao contrário, sempre olhar para o Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Terceiro, para terminar, o que eu preciso fazer, pastor, para exercer a disciplina, para exercer o domínio próprio? Terceiro, creia que você pode viver em disciplina. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é importante tanto quanto os outros. Creia que você pode viver em disciplina. Olha só o que diz aqui, eu vou ler 2 textos. 1 Coríntios 9, 25, que diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Olha só, não tem como você não se preparar, não tem como você não viver com disciplina, não tem como você viver sem o domínio próprio. Porque o próprio atleta, o Paulo diz aqui que ele corre para ganhar e ele se disciplina. Ele tem um domínio próprio, ele não pode comer X coisa, ele não pode comer alguma coisa, não pode comer açúcar, ele não come, ele se domina, ele se disciplina. E nós muitas vezes não conseguimos nos disciplinar. Agora olha só o que diz aqui, Daniel capítulo 1, versículo 8. Presta atenção. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar ou não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe, olha só, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, banquete é o que tinha diante de Daniel, mas ele resolveu firmemente não se contaminar. Domínio próprio, domínio próprio. Eu não vou me contaminar. Não vou me contaminar. Pode chegar, pode oferecer, eu não vou me contaminar. Por quê? Porque eu tenho domínio próprio, porque eu tenho disciplina. O domínio próprio e disciplina nós temos que decidir antes, para não sermos pegos de surpresa. Então eu gostaria aqui, que você tivesse o domínio próprio, que você exercitasse isso, vivendo uma vida em disciplina, ok? As tuas dificuldades, tudo aquilo que você passa, para você poder vencer isso, você vai vencer. Agora, você precisa entender que já foi, entendeu? Você tem condições de fazer, você tem condições de viver o melhor, você tem condições realmente de viver uma vida disciplinada. Amém ou não amém? Então, viver uma vida disciplinada depende de mim, eu sei que eu consigo. As pessoas vão falar para você, você não consegue largar desse vício, você não consegue largar da prostituição, você não consegue, você vai falar para você mesmo, dentro do teu coração, eu consigo, eu já estou vencendo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então vamos para cima, vamos fazer de 2024 um ano onde nós vamos nos disciplinar para a glória do nome do Senhor. E é isso que eu quero desafiar você, não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que Deus tem nos falado durante as nossas lives. Amém? Eu quero orar com você agora. Eu vou colocar diante de Deus aí, quais são as suas áreas aí que você não consegue dominar, mas que precisa dominar. Você que precisa de uma vida disciplinada, em qualquer área da tua vida, eu quero orar com você, eu quero colocar a presença do Senhor aí na tua vida. Amém? Então, ligue o seu pensamento ao Senhor, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui na tua presença, buscando a tua face, nos envolvendo com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos no propósito desses 12 dias, dessas 12 ministrações, desses 12 princípios, ó Pai, para vivermos uma vida melhor e uma vida abençoada. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que estão nos seguindo, daqueles, meu Deus e meu Pai, que não podem estar todos os dias conosco. Meu Deus, alcança a vida deles, ó Pai. E o que eu peço ao Senhor nesta noite, nos ajude, Senhor, nesse grande desafio, que é nos mantermos em disciplina. Meu Deus, e exercitarmos o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Meu Deus e meu Pai, então, desenvolva em nós esse fruto do Espírito. Que nós possamos, ó Pai, assim como o apóstolo Paulo, viver olhando para o autor e consumador da nossa fé.
que nós não venhamos trazer o passado, que nós não venhamos, meu Deus, meu Pai, viver dos nossos erros, mas que nós possamos viver da perspectiva dos nossos acertos, dos nossos alvos, dos nossos objetivos, daquilo que nós temos, ó Pai, para 2024. Senhor Jesus, é com o Senhor, ó Pai, que eu quero conversar. Nos leva a sermos iguais ao Senhor, a termos determinação de sermos disciplinados iguais ao Senhor, que nós possamos vencer a carne, que nós possamos vencer a vontade da carne e possamos viver no Espírito, Pai, segundo a Tua palavra. Nós oramos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, porque você está conosco aí. Quero agradecer de coração. Daqui a pouco nós vamos terminar a nossa live. Quando a gente terminar a live, ela vai ficar salva. Entra lá, comenta, compartilha, curte lá, no nosso perfil, Vamos fazer uma festa com essas lives aí, manda pro pessoal, Hoje é a 5ª live, Então vamos para cima, vamos realmente, fazer a coisa acontecer aí, em nome de Jesus. Amém? Só resumindo aqui, o que nós vamos fazer aí, para nós termos o domínio próprio e para nós termos também aí o autocontrole, que é a disciplina. Primeiro, identifique o problema. Segundo, deixe o passado para trás. E terceiro, creia que você pode viver em disciplina. Amém? Então Deus abençoe, 2024 está aí, vamos para cima, Lagoinha, Campo Mourão, vamos agarrar, vamos realmente viver o novo do Senhor nas nossas vidas. Então, vem viver o novo com a gente, vem para cá, vamos glorificar e enaltecer o nome do Senhor. Amanhã, 20 horas, eu estarei de volta aqui. Amém? Deus abençoe a todos vocês, beijo no coração, um abraço e até amanhã.